Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que fala de liderança, empreendedorismo e carreira. Você nos acompanha nas redes, tanto no Spotify como no YouTube, e também com cortes super legais no Instagram. A gente grava aqui direto do Pocket Studio, no Shopping Park da cidade, e agradece a vocês que sempre acompanham os nossos temas, os nossos participantes, todas essas informações bacanas de mercado, como eu disse, de carreira e empreendedorismo, que a gente gosta de compartilhar com um público qualificado como vocês. Hoje a nossa convidada é a Elaine Povas. Ela é uma executiva de marketing inserida no universo de TI, mas também é palestrante, é conselheira, é coautora de diversos livros, como Mulheres do Marketing 1 e 2, Revolução 50+, né, Elaine? E coordenadora do livro Mulheres na Tecnologia, recém-lançado. Eu peço que vocês acompanhem. O nosso público gosta de livros e dicas de literatura aqui, Elaine. Então já está mais uma dica aí para começar o pod. Obrigado por ter vindo, é um prazer te receber. Prazer. Muito bom poder bater esse papo contigo, viu? Obrigada pelo convite e vai ser uma delícia poder conversar com vocês aqui. Claro Obrigada. que vai, sempre é. O pessoal sabe aqui. Fica tranquila. Elaine, me conta uma coisa. Você tem carreira de executiva, né? Como eu disse, inúmeras frentes, né? Uhum. E é curioso quando a gente falava ali lá atrás de futuro do trabalho, em que a gente flertava com essa possibilidade de fazer inúmeras coisas sem cometer nenhum crime, né? Sem ser julgado por isso, vamos dizer assim. O mercado permite muito isso, né? Mas essa inspiração de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso vem do teu ambiente de casa, de infância? De onde vem tua inspiração em tocar tantas frentes, né? Você fala de liderança feminina, tecnologia, de onde vem isso? Vou te contar um segredo. Por volta dos 15, 16 anos, eu defini alguns objetivos na minha vida. Todos eles foram atingidos até os 25 anos, exceto um que eu falei que eu ia me casar depois dos 30 e me casei com 34. Então, esse daqui eu passei, assim, com louvor. Com louvor. E aí, um dos grandes objetivos para mim era ser uma executiva de sucesso. Então, eu não medi esforços, eu comecei a trabalhar já em empresas aos 17 anos, e aí essa carreira foi se construindo ao longo do tempo. Mas essa energia e essa vontade de querer fazer mais e melhor, ela foi muito forte porque eu tinha uma grande restrição financeira. E eu queria fazer faculdade, eu queria fazer MBA, eu queria viajar para fora, eu queria crescer na minha carreira e não queria mais passar o que eu tinha passado, né, na infância. E essa energia toda foi a válvula propulsora que me levou para frente, foi um grande motor da minha vida. Então, foi a faculdade, foi trabalhando junto, depois foi o inglês no sábado, e só ter o domingo para aproveitar um pouco a vida durante 4 anos de faculdade, e depois um curso atrás do outro. Então, eu fui emendando e fui experimentando coisas diferentes na minha vida. Acho que é inerente a mim, quem me conhece sabe, eu tenho uma energia, tem alguns funcionários, tem 20 e pouco que eles têm por volta de 20 e poucos anos, eles falam assim, Elaine, não te acompanho não. Te acompanho não, já olha deu só. Pra perceber. Então, assim, em termos de memória, em termos de energia, de vontade, de não ter hora para terminar. Então, assim, se falou que vai fazer, faça. E se é para fazer, tem que ser bem feito. Então, eu sou muito desse estilo. E aí eu fui plugando uma coisa com outra que, para mim, se tornou complementar. Depois de 20 anos em multinacional, eu fui passando por diversos cargos e com muitas possibilidades. Possibilidade de ministrar treinamento para minha turma e depois isso se expandir para outras áreas da companhia. Então, me tornei palestrante por conta dos treinamentos que eu dava dentro da empresa. Me tornei coach, mentora, porque dentro da companhia tinha um programa internacional. Então, imagina que eu era coach em 2000. Onde internamente Ninguém falava pessoas... disso. Ninguém falava. Não. Eu fui ter a formação de coach pelo Instituto Brasileiro de Coach em 2012. Mas desde 2000 eu já atuava. Então, são essas coisas que a gente vai colocando no dia a dia. E em 2018 apareceu essa coisa de ser escritora. Que eu recebi um convite pela Tati Luncar, que é uma pessoa importante aí no mundo do marketing. E aí ela me achou através de indicações. E aí foi quando eu comecei a experimentar essa coisa de escrever. Em 2019 me tornei colunista e estou até hoje.
Tá claro no papo livro atrás de contigo? outro. Não, tá impressionante. Tá claro quando a gente interage contigo que você tem essa energia e esse desejo de se expressar. Isso é muito legal, né? Agora, sim, tem gente que não sabe lidar com isso no ambiente de empresa, né? Você teve sorte de ter gestores que te deram esse espaço? Eu não duvido que você arrancou isso também na unha, né? Pelo teu estilo, pelo teu jeito de ser, porque você é conquistadora mesmo, você vai para cima, né? Eu quero isso, vou lá, implemento, aconteço, qual que é o próximo projeto? Mas você precisa ter gestores ou gestoras que possam entender também o teu perfil, né? Porque eu aposto que você era alguém que pedia. Né? Na verdade, assim, eu sou muito desconfortável para ficar na mesma posição durante muito tempo. Então, esse desconforto me leva com que eu tenha uma mudança de gestores com um ritmo de 2, 3 anos. E isso, na minha opinião, é positivo porque eu conheço novas pessoas, tenho novos conhecimentos, outros ambientes. Então, isso faz com que eu continue aprendendo e coloque em prática o que eu já aprendi. Então, você faz esse mix todo o tempo. E aí eu me perdi, né? Imagina, não, você estava comentando dos teus gestores, a gente estava falando dos teus gestores. Sim. E aí, esse fato de ter pessoas diferentes na minha carreira me deram uma referência muito grande de homens de negócios muito competentes, porque no mundo de tecnologia era fundamentalmente masculino, né? Eu tenho 35 anos de carreira, então você pode imaginar o que era isso lá atrás. E eles me deram uma grande referência de gestão, de competência, de assertividade e objetividade. E eu gostei de trabalhar muito com eles. É claro que eu tive alguns desafios ao longo da minha carreira. Mas se você entende os desafios como uma possibilidade de você trabalhar habilidades que até então você não havia trabalhado, porque é muito desafiador você trabalhar com alguém que você não tem tanta afinidade. Quais são as habilidades que você desenvolve? Jogo de cintura, resiliência, pensar antes de falar, não é? 2 ouvidos e uma boca. Então você aprende uma série de coisas quando você está com alguém que não está conectado 100% contigo. Onde você precisa mostrar o teu trabalho, mostrar resultado, competência. Você vai se articular de uma outra forma para que aquela pessoa entenda que sim, você tem valor. Então, as pessoas que não gostam do teu estilo de trabalho ou que você tem alguma questão de relacionamento, vale a pena você ampliar a visão, ter uma visão maior e falar assim, puxa, o que é que eu tenho que aprender com essa pessoa que está sentada na minha frente? Por que ela chegou agora? E se chegou é meu, eu dou conta e eu vou sair pro outro lado. Eu vou sair. Então, e eu vou fazer o melhor que eu posso até o momento que eu estiver aqui. Esse mesmo raciocínio vale, por exemplo, você como gestora, você agora no papel de gestora, que assim, você, aposto que você tem um perfil que você tem a visão da coisa antes mesmo dela acontecer, já quer implementar esse projeto, e nem todo mundo tem o mesmo ritmo, né? Você tem às vezes perfis que trabalham com a gente que precisam olhar para todos os ângulos antes de tomar uma decisão, né? Precisa um pouco de tempo para assimilar tudo aquilo que você está colocando e colocar aquilo em prática, pavimentar, vamos dizer assim, aquela estrada. Como você lida, por exemplo, com equipes e essa pluralidade de perfis? Porque todo mundo hoje fala muito de diversidade, o que é um tema importantíssimo, não só na sociedade como no ambiente de trabalho, mas existe também a diversidade comportamental nas equipes. Aliás, que é muito saudável e importante. Né? Cada um tem seu jeito. Exato. Nem sempre o gestor vai colecionar vamos dizer assim, personagens que têm a sua própria característica e o seu próprio perfil. Né? Como é que você lida com a equipe, com a, vamos dizer assim, com a paciência e a empatia de ouvir cada um e ter a perspectiva de cada um? Olha, Fábio, eu vou te ser muito sincera. Eu sou apaixonada por pessoas. Ter pessoas diferentes na minha equipe me desafiam. É isso que eu gosto. Eu gosto da pessoa que é mais calada, daquela pessoa que gosta de palco, da pessoa que precisa ser desenvolvida, daquele que já chegou pronto, que pode ser mentor do outro que está sentado do lado. Essa pluralidade de pessoas dentro da equipe, na minha opinião, é que dá o tom da liderança que eu sou capaz de praticar. Porque se eu tiver um exército de gente igual, isso não me desafia, isso não me mostra quanto eu já cresci como líder. Então, o fato de ter pessoas com diversas idades, pessoas que eu já liderei pessoas que eram mais velhas do que eu, pessoas muito mais novas do que eu, da mesma idade, pessoas da qual eu era assim um expoente para mim na carreira e de repente essa pessoa veio fazer uma entrevista para trabalhar comigo.
Então, era um grande executivo e eu tinha uma vaga. Ele era um grande executivo no passado e aí eu tinha uma vaga em aberto e essa pessoa me ligou para participar da vaga e entrar no meu time. E eu falei, puxa, como esse mundo é interessante, né? Como as coisas acontecem. E é bacana, pessoas que eram analistas há algum tempo atrás, hoje são diretores, são vice-presidentes. Isso dá um orgulho danado, porque ele foi da minha equipe, ele se desenvolveu. Então, eu gosto muito dessa gente toda diferente, de todas as cores, de todos os jeitos, de todas as formas, para a gente poder trabalhar junto e fazer o melhor. Então, me desafia uma pessoa que, às vezes, chega falando assim, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Que delícia. Ou isso não é para o meu perfil. A gente vai trazer isso para uma outra página. Então, eu gosto disso. Eu gosto da pessoa e daquele que também fala, não, eu sou ótimo, eu já conheço tudo. Ai, que delícia. Vamos mostrar agora, então, né? Então assim, claro. Os dois polos são muito legais. Você falou do ambiente de TI, né? E dos anos atrás, quando você entrou nesse mercado, quais eram os desafios do ambiente de tecnologia da informação de quando você entrou nesse mercado? Até para a gente fazer um comparativo do que é hoje, né? De quanto isso evoluiu e o quanto isso te impactou como profissional. Porque é um ambiente completamente diferente e dos mercados, na média, o que muda mais rápido, né? Qual foi o pulo grande de diferença da tua entrada para o que é hoje? Olha, só ficou mais aprimorado, na minha opinião, porque quando eu comecei no mercado de tecnologia, serviços era a chave, e que era o outsourcing, que era terceirizar a operação de tecnologia para dentro da EDS, que era a empresa da qual eu trabalhava. Então, você pegar toda a estrutura e fazer essa movimentação. Então, o cliente começava a pagar como serviço. Isso era muito forte lá atrás. Imagina que eu entrei em 89, né, nessa empresa. E essa minha visão de qualidade de serviço e atendimento a cliente começou lá. Então, foi a grande escola para mim. O que só se acentuou ao longo do tempo. Porque o que é hoje? É serviço. E serviço de tudo quanto é jeito. Percepção de serviço. Exatamente. Né? Onde as pessoas te exigem, já que vai fazer, faz direito, né? Porque eu tô te pagando por isso. Então, na minha opinião, não mudou muito, porque só ficou mais competitivo, mais acirrada, e com outras tecnologias que compõem. Porque antes era uma arquitetura simples, né? Era o mainframe, era o serviço de mão de obra lá, o desenvolvimento, algumas poucas linguagens e tal. Hoje em dia é uma loucura. Quem está em tecnologia sabe, e eu sou muito fã de quem desenvolve sistemas, de quem cuida de operações, de quem está nesse segmento, fazer em agile, ou seja, nem está pronto o produto e já colocar em produção para testar e ver se está tudo ok. Então, assim, é uma força, é uma potência e é uma vibração gigantesca. E isso é muito diferente do que era lá atrás. Acho que lá atrás tinham 6 meses, 1 ano para desenvolver um projeto e tal. Agora, se você falar que vai desenvolver em 1 ano um projeto, eu já não sei nem mais o que vai ser daqui a 1 ano. Como é que o mundo vai estar? Então, preciso disso agora já. Então, essa mentalidade das pessoas, esse movimento todo é fantástico, na minha opinião. É claro que o mercado global, ele abraça tudo. Ainda tem empresas que usam mainframe. Fato. Bancos, principalmente. Mas muita coisa mudou no mercado de tecnologia. Mas essa rapidez, ela é, na minha opinião, uma coisa que faz a diferença. O mesmo a gente pode dizer para o marketing nesse setor, que você vem da cadeira do marketing nesse setor. O que a gente entende também que mudou ou que é importante hoje para quem está numa cadeira de marketing no setor de tecnologia? Antes era muito mais criar campanhas de marketing, criar produtos já orquestrado com as áreas internas e fazer toda uma programação para aquilo acontecer, ou na televisão, ou em outdoor, ou e tal. Hoje, como que é hoje, né? Você cria um programa, você tem que considerar todos os canais digitais, é vídeo, é podcast, é Instagram, todos os canais. E aí teve uma pesquisa que aconteceu com o mundo do marketing, onde mostrou que 90%
das empresas, elas se preocupam com o marketing digital. E 54% delas é pequena. São pequenas empresas, de até 99 funcionários. Então, percebe que marketing digital está na pauta das empresas. Como que elas estão fazendo isso? A velocidade. Elas precisam, se elas não sabem fazer, elas precisam contratar. E é por isso o volume gigante de agências especializadas no marketing digital. Porque efetivamente as empresas estão precisando desse tipo de suporte. Então, isso mudou muito. Mudou o tempo de que as coisas são colocadas em prática. E também, na minha opinião, o marketing precisou ser muito colaborativo com todas as áreas, para entender o que a área de engenharia está fazendo, o que a área de produção está entregando, como é que está o mercado. Ou seja, é um composto de tudo. Ela precisa ter uma visão mais 360. Você acha que falta isso, por exemplo, na formação para quem quer empreender, por exemplo? Não se coloca muito isso em pauta, né? Pelo menos eu não vejo. A gente sempre teve aquela estatística de um número absurdo de microempresas que em 2 anos acabam morrendo. Né? Sendo que no Brasil, muitas vezes, por uma questão, né, do landscape, aí, do que a gente vê da situação econômica, uma das saídas que as pessoas têm é de fato empreender, usar a criatividade, etc. e tal. Só que não tem o ferramental ou não conhece o ferramental de como vender esse serviço, esse produto, ser visto. Principalmente no ambiente digital, né, onde a gente tem uma menor convivência hoje, principalmente depois de pandemia. Você acha isso uma das pedras fundamentais, vamos dizer assim, de quem vai empreender, dominar o digital? Exato. Na minha opinião, quem está começando a empreender, é claro que às vezes tem estrutura familiar, experiência de pai, avô e tal, então já ele só vai dar uma continuidade, ele vai dar a continuidade àquele negócio, mas ele já vem desde pequeno acompanhando aquilo, então ele tem no sangue como é que aquele negócio se movimenta. Mas se ele quer ir para o digital, que é uma seara que ainda não se entrou, então se ele é novo ou se o negócio dele ainda não foi para o digital, na minha opinião, existem essas empresas especializadas e também pode ser um serviço de mentoração, dele contar com alguém que tem bastante experiência, que vai fazer um mergulho no plano de negócios dele, para ver. Porque às vezes não é vender pelo Instagram. Às vezes é melhorar a base de dados que ele tem e fazer um atendimento diferenciado pelo canal que ele já está pronto. E ele ir experimentando pouco a pouco. Ele não precisa sair fazendo vídeo, criando conteúdos todos os dias, criando reels, né? Aquela coisa, para entrar 10 vezes no story. Às vezes não é isso. Aonde está o público dele? Como que o público dele consome? Quanto consome? Como é que compra? Então, muito mais voltar, na minha opinião, um passo atrás e entender o público que já comprou de você, porque é muito mais fácil, rápido e barato. Quem já comprou de você, comprou por quê? Comprou quantas vezes? Comprou quanto? Compra de quanto em quanto tempo? Se você é capaz de responder essas perguntas, você conhece a sua base de dados. Então, não adianta ter muito mais engajamento, porque o que a gente acaba falando é que é um bando de dados e não um banco de dados. Porque você tem um monte de dado é sim. O petróleo que está se falando agora vale muito, é riquíssimo, né? Você ter uma base que você conhece, mas o que você está fazendo com ela? Então eu capto um monte de dado, cadastro de um monte de gente, e eu faço o que com isso? Como é que eu organizo esses dados e começo a criar ações personalizadas, campanhas direcionadas e meço os resultados? Porque se você não controla, você não sabe o que você tem na mão. Ou seja, não existe receita de bolo. Não sabe nem o que melhorar e nem o que... Né? A gente precisa tomar cuidado com essa receita de bolo, porque assim, eu vejo muito empreendedor, né, buscando as mesmas soluções que o vizinho, que o amiguinho tomou para si, para alavancar seu negócio. Não necessariamente é isso. Né? Muito mais olhar para dentro e entender quais são as fortalezas do seu negócio e comunicar a partir daí. Total. E assim, a grama do vizinho sempre vai estar mais verde, por quê? Porque ela está longe. Porque na hora que você vai lá pertinho, você vai entender a quantidade de questões que tem lá para melhorar. Então é assim. E esse é o nosso mundo. Se a gente entender que é isso, considera uma grande aventura, vamos aprender, vamos fazer diferente, mas existem muitas agências especializadas, muitos profissionais no mercado disponíveis que têm uma grande experiência e que certamente pode ajudar esses novos empreendedores
ou empreendedores que querem direcionar para um outro caminho o seu próprio negócio. Bacana. Ó, Elaine, você é uma das principais referências aí quando a gente olha para o mercado do tema liderança feminina, né? E nas nossas interações até antes do nosso bate-papo aqui, ficou claro para mim o quão leve você trata desse tema, da maneira leve como você o trata e da forma cooperativa que você trata dele. Isso tem a ver com a sua trajetória dentro de um ambiente absolutamente masculino ali, onde você soube navegar, né? E criar seu espaço, óbvio, você está de parabéns, obviamente, por isso, mas também absorver, vamos dizer assim, coisas importantes que esses gestores te passaram. Como é que você leva isso adiante? Ou como você acha que é o approach correto de liderança feminina hoje e sustentável no mercado, da tua visão particular? Bom, acho que o ponto fundamental, na minha opinião, é você saber quem você é. E saber o quanto você agrega para aquele ambiente, para aquela situação. As pessoas buscam quem resolve o problema. Se você se tornar um grande resolvedor de questões, você vai ser chamado. Independente da sua idade, da sua cor, do seu sexo, independente de qualquer coisa. Você resolve. Se chegar uma pessoa na sua casa para resolver o problema de um encanamento, você vai olhar o que para ela? A não ser a capacidade técnica de resolução. Mais nada. Se você estiver numa cama de hospital, o preconceito vai até aí. Vai até quando você tiver uma necessidade absoluta. Aí você sabe com quem você está falando. Então, eu nunca coloquei isso na frente, porque eu até escrevi isso em algum dos livros, que é, para mim, competência não tem sexo. Não tem idade, não tem cor, não tem religião, não tem absolutamente nada. Eu gostaria muitíssimo que a gente não fosse medido ou exigido por ter cotas, porque eu acho isso muito chato. A gente só passou a usar cinto de segurança de forma regular porque tinha multa. Antigamente não se usava cinto de segurança. Não era obrigatório. E se não fosse obrigatório, não era por cultura que a gente ia implementar. Era porque doía, foi porque doeu no bolso e a gente passou a usar. Então, a cota ela é necessária e eu espero, sinceramente, que seja de forma transitória para que as pessoas entendam que vale a pena ter um ambiente mixado. Sabe? Então, é muito legal um homem, uma mulher, qualquer que seja a questão. Qualquer que seja a cor. Ah, porque tem 22 anos, não tem capacidade de liderar. Por que se ele começou a trabalhar com 15? Ele já tem 7 anos de experiência. É porque a gente entende que ele começou agora. Se você vai ao médico e é uma pessoa lá por volta de uns 50 anos, você fala, vou confiar nele. E se ele acabou de fazer a residência agora? Porque a faculdade de medicina foi a segunda ou a terceira faculdade dele. Você não sabe, mas você não pergunta. Você simplesmente acredita, porque a gente acredita na imagem. Então, vale muito a pena você entender que as pessoas fazem esse tipo de análise e tá tudo bem. Mas a questão é, você com você mesmo. Quanto você se conhece para você não se tolir. Olha como o Fábio tá me olhando. Ele quer só porque eu sou mulher. Não, ele tá olhando porque ele tá olhando. Se eu tiver alguma coisa para falar, eu vou falar. Se eu não tiver alguma coisa para falar, agregar ou fazer a diferença, eu vou me calar. Porque não é porque eu sou mulher que eu preciso me posicionar. Se eu estou sentada numa reunião de conselho, eu sou a única mulher. Por que eu preciso falar se eu não tenho nada para falar? Agora, se eu tenho uma opinião contrária, se eu posso contribuir com alguma coisa, vale muito a pena falar. Porque é muito chato a pessoa que toda hora precisa falar. E não é uma necessidade. E aí você percebe a diferença que você pode fazer no ambiente, porque às vezes o silêncio chama mais atenção do que quem se comunica de uma forma inadequada. Que aula, hein, Elaine? Poxa, adorei esse teu take. Me fala uma coisa, como é produzir e angariar tantas líderes para produzir um livro, né? Como é um projeto como esse? Conta pra gente. É uma delícia, vou falar bem a verdade, porque eu tenho uma rede social que eu mais uso, é o LinkedIn, de forma assim, de negócio mesmo, para trabalho. E lá eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente. E quando eu tenho o desafio de convidar algumas pessoas para participar dos livros pela Editora Líder, porque hoje eu sou exclusiva dessa editora,
Então, quando eu tenho essa necessidade, é muito fácil você achar essas pessoas numa rede social. E eu sou muito grata, eu falo que eu amo o LinkedIn, sou mó fã deles. Porque você está acompanhando o desenvolvimento de carreira daquela pessoa, se mudou de empresa, se mudou de cargo, se mudou de país, aonde que aquela pessoa está, se está empreendendo agora, fez um curso novo, é aniversário. Ou seja, é algo que me dá a chance de eu acompanhar e ter relacionamento com essas pessoas. E com conteúdo, desculpa te interromper, sério e importante. Super, né? Uma porque curadoria de felizmente, conteúdo que o próprio grupo faz. Exatamente. Né? Felizmente o LinkedIn tem esse viés. E aí, quando o mercado diz, né, você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu falo que eu ajudo em 1/3, pelo menos, dos objetivos globais. Desse ditado. Então, assim, os outros eu não posso ajudar muito, mas no livro eu posso ajudar. E isso se tornou a realização de sonhos de muitas mulheres. Muitas mulheres. E homens também, porque no livro Revolução 50+ era misto, e aí eu convidei também alguns homens para participar. Quando você tem essa possibilidade, a pessoa... ela fala, puxa, eu sempre quis escrever um livro. Só que você ter um livro autoral de 150, 200 páginas, é um valor importante, você precisa ter este conteúdo, e é um primeiro projeto já assim, pode te deixar um pouco desconfortável. Quando você entra como coautor, é você e mais 20, 30, às vezes 40 outros escritores. E você vai experimentar, como aconteceu comigo lá em 18, como que sou eu escrevendo? Porque você faz post no LinkedIn, você faz posts no Instagram, tá, mas é diferente. Uma vez que o seu nome esteja num livro, você passou para a literatura brasileira. Claro. Isso muda tudo. O que você vai deixar de legado? Será que o que você está escrevendo está concatenado, tem começo, meio e fim, é interessante? Então, ter todo o suporte da editora para isso é fundamental. E eu tive. E é essa experiência que eu gosto de passar para as pessoas. Então, convidar é uma delícia. Esse Mulheres da Tecnologia, inclusive, eu trouxe para você de presente. Presente? De presente. Muito obrigado, deixa eu ver. O lançamento aconteceu que na bacana. semana passada. E Mulheres na Tecnologia. Mulheres na Tecnologia. Olha que bacana, pessoal. Aqui, ó. Coordenei junto com a Mônica. E são mais de 20 executivas de tecnologia do Brasil que se reuniram para poder escrever cada um o seu capítulo contando a sua história. Vão ter mais 2 edições, então fique aí ligado, você que é de tecnologia, ligado, né? E pode me mandar o seu nome, me conecta no LinkedIn, que vai ser um prazer te convidar para você participar das próximas edições. Porque todo lançamento ele tem um viés, né? Aí esse daí era o poder de uma história. Então vai ter de mentoria, casos de sucesso. Então vão ter alguns temas diferentes. Então é legal porque você avalia como que você tá na tua carreira, se você já se considera não totalmente pronta, mas com coragem o suficiente para pôr o pezinho lá. E aí vai ter todo o suporte da editora para revisão do teu capítulo e etc. E você participar de uma noite de autógrafo que é simplesmente sensacional com a tua família, sabe? Tirando fotos e vivendo uma noite memorável. E o bacana é porque, assim, para quem consome, para quem lê, traz um frescor, que são histórias diferentes o tempo todo, e perspectivas diferentes. Exato. E também, para quem consome, a pessoa às vezes percebe que ela também não está sozinha. Que os dramas são parecidos, os desafios são parecidos e até as conquistas, né? Acho que dá um alento também. Exato. Importante para quem está no mercado e consome, além, obviamente, da visibilidade, né? Você tem executivas aqui das mais diversas que podem inspirar, vamos dizer assim, jovens ou outras pessoas que desejam trilhar esse mesmo caminho. E diversos segmentos. Então, são pessoas que elas olham a TI, mas TI, varejo, aéreo... Então, diversos setores diferentes. Então, para a pessoa que está num determinado setor e quer se aventurar para outro setor, ele vai passando a ter outras visões. Assim como Mulheres do Marketing, que eu também participei. São mulheres de todos os segmentos praticamente. E é isso que é bacana, porque você vai vendo as visões, como é interessante, cada uma com a sua história, do seu jeito de fazer, e aí você vai puxando um pouquinho para você daquilo que combina contigo. Puxa, eu me inspiro nesta história. Olha que ótimo. Só Super. soma. Espetacular. Né? E me fala
do Revolução 50+. Eu fiquei super interessado por isso, porque assim, ele não tem só esse viés, imagino, mas no ambiente do recrutamento, que é onde eu vivo na maior parte do meu tempo, fala-se muito, né? Na força de trabalho, pós-50, fala-se de etarismo, esse tema está muito em voga, não só pela impossibilidade de alguns, ou pelo menos a ideia, né, da impossibilidade de alguns que está mudando, de não só retornarem ao trabalho, mas terem sustentabilidade de carreira para além disso, até porque, né, a gente vai passar do 100. É o que diz aí, dizem as estatísticas, né? E a gente ainda não sabe como lidar com isso, o que fazer com isso. Então, quando a gente fala de carreira, a gente fala de sustentabilidade. Mas me fala um pouco do tema central desse público e desse livro, porque eu acho um assunto super interessante, porque com a entrada da tecnologia, olha que interessante as duas coisas que a gente está tocando aqui. A gente cria espaço para gente sênior, gente experimentada, gente com critério, com opinião, com dado comparativo de vida para poder opinar. É esse fator humano que vai ser festejado com a entrada da tecnologia. Pode acreditar, eu acredito muito nisso. Eu também. Para como isso está, ou como isso está aberto a esse público, especificamente hoje na tua visão. De novo, quanto é que você se conhece, como é que você vem se preparando ao longo do tempo, porque quem fez uma faculdade na década de 90 e parou de estudar, essa pessoa tem muita dificuldade, ela vai ter grandes desafios. Mas se essa pessoa se manteve estudando qualquer que fosse o tema, ela está acompanhando essa onda global de tecnologia. Ela tem um smartphone, ela tem redes sociais, então ela de alguma forma ela está tateando isso. Ela não precisa ser uma grande especialista. Mas a questão é, se você entende que estudar, se manter atualizado é importante, hoje, por conta da tecnologia, existem um percentual gigantesco de trabalho remoto. Se é remoto, tem trabalhos que você presta para determinadas empresas que você nem aparece. Então, tanto faz quem é você. A questão é se você... Vou dar um exemplo prático para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Você precisa desenvolver uma logomarca para a tua empresa. Você entra num site, dá o briefing da logomarca que você deseja, submete. Você recebe algumas propostas. Você gosta daquela proposta 1, você clica, paga e tem o produto. Com quem você interagiu? Não sei. De onde essa pessoa está sentada? Não sei. Em qualquer lugar do planeta. Ela pode ter qualquer idade. E isso existem 1 milhão de empresas no país que podem fazer isso e você pode procurar esse tipo de serviço. A questão, às vezes, é você não ter a informação. Mas já existem agências de viagens especializadas que vai levar público 50+ para viajar. Existem conferências que são especializadas, a Mature, por exemplo, 3 dias de conteúdo só para público 50+. Existem pessoas que querem contratar, empresários que querem contratar 50+, porque entende que essa diversidade, essa complementariedade, ela é fundamental para você ter um ambiente que você pode ter trocas de ideias. Então, existe oportunidade. A questão é quanto você olha para você e você se entende como competitivo. Eu ainda sou competitivo. Porque se você olhar para o espelho e a pessoa que você enxergar lá não é uma pessoa vencedora, uma pessoa que pode fazer a diferença, uma pessoa que pode contribuir muito, você já perdeu para você, para mais ninguém. Então você acha que isso também está muito enraizado na perspectiva pessoal de pessoas que foram, entre aspas, bombardeadas por uma ideia de que elas não têm mais viabilidade ou possibilidade de crescimento em mercado e contribuição e acabam se escanteando naturalmente. Exatamente. Acredite em quem é você e o que você é capaz de fazer. Qual é a diferença que você causa no planeta? A diferença. Você nasceu para quê? Então, essa questão, claro que a palavra propósito está sendo muito, muito, muito divulgada, mas se a gente for analisar na raiz, tô aqui fazendo o quê? Eu tenho uma vida inteira para viver. Qual foi o meu legado até agora? O que eu mais posso fazer? Então, quando você para, e o livro te traz muito essa reflexão, quando você precisa escrever um pouco da tua biografia, que você para, você fala, meu Deus, olha quanta coisa eu já fiz. Sim. Olha de onde eu vim, quanto eu caminhei. Poxa, que orgulho que eu tenho da minha história. Se você
é capaz de ter esse orgulho, é muito rápido para você 50, 55, 60 tá contratado. A questão é a energia que você tem para mostrar que você ainda pode. Porque se você estiver cansado, esperando que as pessoas te deem uma chance, porque você já tem 50 a mais, e porque é cota, eu, Elaine, não concordo. Eu não gostaria de ser contratada por cota. Eu gostaria de ser contratada porque eu ainda posso fazer uma grande diferença como gestão naquela empresa. Você sabe que eu me vi agora nas minhas mentorias, quando eu pego alguém 50 a mais para trabalhar comigo, em um dos exercícios que a gente faz um mergulho muito importante nos projetos que esse profissional ou essa profissional desenvolveu ao longo da carreira. Porque a gente tem a ideia de nos, vamos dizer assim, enxergarmos só através do currículo. E o currículo muitas vezes pode ser um material muito pobre do ponto de vista do que passa para o mercado em relação a quem você é e o que você é capaz de fazer. Impressionante. 90% dos casos. E quando a gente desenvolve esse mergulho nesses projetos antigos, é impressionante aquele wow factor, aquela cara que as pessoas fazem de resgatar, até porque é doído resgatar, porque tem muita coisa que está lá atrás. Né? O tamanho que elas têm e a capacidade de entrega que elas têm. Mas como a gente olha de um jeito enviesado, ou já comprometido em função, como eu disse, desse bombardeio, né, que a gente acaba aceitando, né, as pessoas acabam esquecendo de fato o tamanho que elas têm. O quão é importante fazer isso, sempre voltar e resgatar o quanto a gente construiu, e você perceber que de fato você tem um espaço muito forte no mercado e tem muito a contribuir, o que falar. Né? Mas como você falou, só depende da própria pessoa. Esse é um projeto pessoal, de fato. Né? Por exemplo, a questão é que as pessoas, às vezes, elas têm uma necessidade de se tornar atualizada tecnicamente só. E, na verdade, você deveria estar fazendo essas duas coisas, tanto a técnica como a comportamental. Então, a questão dos soft skills. Quantos cursos sobre comunicação assertiva eu já fiz na vida? Trabalho em equipe, inteligência emocional. Quanto eu me conheço? Então, se as empresas, e você sabe muito bem disso, porque você é especialista de contratação, quantas empresas demitem por questões comportamentais? E não fazem o mergulho devido no momento da contratação nas questões comportamentais. Exatamente. Até porque a pessoa que já chegou naquele nível executivo, cá entre nós, do ponto de vista operacional ou técnico, está coberto. Claro que a gente testa, mas obviamente está coberto. Mas quem é aquela pessoa? Eu quero conviver com ela. E aí o currículo não tem a questão comportamental. Não. Por isso, ter cases, saber como que ela lida com determinada situação... E essas narrativas você consegue aprender muito e saber mais de você e se autoconhecer, né? Se conhecer muito melhor quando você está numa sala de aula com um monte de gente falando sobre a própria vida. E você vai criando referências e contexto. E você fala, nossa, eu também já vivi isso. Puxa, eu não tinha potencializado isso na minha vida. Nossa, que legal, ouvir dessa forma. Acho que na minha opinião, vou começar a falar dessa forma então. Porque você vai ouvindo e vai crescendo e vai se conhecendo mais através dos outros. E vai falando, isso daqui eu não gosto. Poxa, ainda bem que eu não fiz isso. Tudo isso para você se conhecer melhor. Então, vá fazer cursos, vai participar de conferências, vai para happy hours, esteja nos lugares. Porque fatalmente você vai aprender alguma coisa quando você estiver com uma outra pessoa. E esse mundo corporativo, eu sou apaixonada, entendo muito as pessoas que vão empreender, acho bárbaro, legal ter essa diferença toda, quem é que gosta de uma coisa, quem é que gosta do outro, mas o mundo corporativo me desafia. E eu acabei de ser contratada, né, por uma empresa e eu estou com 56 anos, então a questão é, por que será que as pessoas pensam dessa forma? De, porque eu tenho 50 a mais, então eu vou ter mais dificuldade. Não, você vai ter dificuldade porque você já está entendendo que você tem uma dificuldade. Você vai olhar o mundo do jeito que o teu ângulo te permite. Claro, pela tua lente. Pela tua lente. Eu não vou olhar o mundo dessa forma. Na verdade, eu acho que tem 1 milhão de oportunidades para mim. 1 milhão. Você claramente é fonte de inspiração para muita gente, né? Mas de onde você tira a tua inspiração? Quem te inspira? Ou que atividades te inspiram? Onde você vai colher tudo isso? Minha grande fonte de inspiração sempre foi minha mãe. Minha mãe foi a esposa de um caminhoneiro
E com 17 anos ela já estava grávida da minha irmã, eu fui a segunda, que ela já tinha 19 anos. Então minha mãe foi uma mãe de 4 filhos que deu um jeito, foi a melhor gestora financeira de recursos humanos, de marketing que eu conheci, porque ela dava um jeito e ela dava conta de pegar um cheque de um caminhoneiro, que na época era muito pouco dinheiro que a gente tinha, e fazer com que a gente tivesse passado uma infância que deu a referência da pessoa que eu me tornei, com valores e com coisas muito fortes na minha vida. Ela, sem dúvida nenhuma, foi a maior gestora que eu já tive na minha vida. E que eu sou fã desde que eu me entendo por gente. Que bacana, delícia, né? A gente, quando você fala e isso... ela está comigo até hoje, né? 76 anos, eu adoro. E deixa aqui um beijo. Sim, que Deus a conserve. Um beijo. Qual é o nome dela? Raquel. Raquel, um beijo para você, tá bom? Parabéns. Ó a filha onde tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Você é uma pessoa de livros, produzir você produz, mas de leitura, de consumir. Livros, séries ou filmes? E se for também dos 3, que dicas você tem para dar para a turma que está nos ouvindo, nos assistindo? Olha, é lógico que tem uma gama gigantesca, né? É muito infeliz hoje em dia quando você fala assim, você viu a revista tal? Não, você viu a outra. Você leu o livro tal? Não, você leu outro. Isso. Então, assim, é muita informação, é muito conteúdo, o que é maravilhoso. Então, assim, eu vou deixar aqui eu sou muito mais de livro do que série e filme. Então, a ordem seria livro, filme e série. Bora. Então, na minha opinião, eu vou deixar aqui uma referência de livro, que é de um cara fenomenal que teve uma questão particular de saúde, de um acidente, e o livro dele se chama How Far Can You Go? How Far Can You Go? Quão longe você pode ir? E aí, esse livro, na minha opinião, é um livro de virada de página, assim, de verdade, entre a análise pessoal que você faz da sua vida, todos os seus desafios pessoais e profissionais, a roda da vida, né? Amigos, religião, financeiro, tudo. Você pega esse livro, você lê e depois você faz uma análise da sua vida. Existem referências que podem te tornar um super ser humano. E essas pessoas a gente só tem agradecimento, mas elas tiveram que passar porque elas passaram. Então elas já passaram. Você também consegue aprender, porque a gente não vai ter tempo nessa vida de viver tudo que todas as pessoas viveram. Então que a gente possa aprender também lendo, ouvindo e vendo situações. Porque esse é um aprendizado também muito importante. Que a gente se permita ficar aberto para poder entender o que se passa por aí. Até porque não adianta dedicar energia para tentar ligar os pontos, como diria lá o Steve Jobs, para frente, né? A gente só consegue ligar para trás. Exato. Então é importante viver o hoje e entender o porquê que tudo aconteceu e como a gente chegou até aqui, porque aí a gente tem uma viagem mais plena, vamos dizer assim, como dizem hoje em dia, para frente. Exatamente. Queria te agradecer, viu? Uma delícia. Adorei nosso papo. Obrigado por ter vindo, viu, Elaine? Obrigada a você, que delícia de papo. Fábio. A gente falou de liderança feminina, falamos de tecnologia, falamos de 50 a mais, falamos de inspiração, falamos da dona Raquel, que está nos assistindo. Quer mandar um beijo de novo para ela, para tua mãe. Lembrando, a Elaine tem mais um projeto de livro. Você já quer dar a prévia aqui ou eu cometi um crime agora? Não, por favor. Está devidamente registrado pela editora Líder. Se chama Diversidade, Equidade e Inclusão na opinião deles. Então, são homens, C-levels, da qual estão sendo convidados para cada um escrever um capítulo e mostrar como que essa tríade foi feita, aconteceu na carreira deles e o que eles fizeram de diferença. A perspectiva desses homens líderes em relação a esses temas. Exatamente. Quais são as histórias de sucesso ou insucesso, o que eles poderiam ter feito de melhor, se eles já podiam ter começado antes. Tem até um roteiro, claro, para ajudar e direcionar, mas cada um tem uma história e essa é a parte bonita, porque esse livro pode servir como referência para líderes que ainda não querem muito promover a equidade, a inclusão, a diversidade, mas não tem o como. Sim. E esse livro vai trazer o como. Que legal, até porque a gente como sociedade ainda está tateando, né, de como fazer isso melhor. Exatamente. Claro que o legal é fazer, Exato. Né? Mas fazer de forma, né, educada, estruturada. Ter um mentor, de repente um deles pode se tornar um mentor para você. Claro. Né? Alguma história que tenha muita similaridade contigo, você pode procurar por essa pessoa hoje nas redes sociais, que te facilita você estar em contato com todo mundo e convidá-lo para que ele possa
acompanhar esse projeto dentro da tua empresa. Perfeito. Então, percebe como isso pode ser mais fácil, pode ser mais simples e pode ser uma curva mais reduzida, né, de aprendizado. Que ótimo. Super obrigado de novo, Elaine. Ó, pessoal, para quem quiser o novo lançamento aí de um livro que ela coordenou, Elaine Povas, o Mulheres na Tecnologia, como eu já mostrei aqui. E a gente se vê sempre por aqui, toda terça às 8 da manhã, no Café com Sal, falando de liderança, empreendedorismo e carreira. Spotify, YouTube e cortes no Instagram. Vocês acompanham a Elaine o tempo todo, ela é super ativa no LinkedIn, como ela disse. Então lá tem posts, interações e todos os lançamentos aí que ela sempre promove, tá bom? Um abração a todos e até a próxima. Tchau!